13, Natal God Júlio. Feliz Natal! Tem mais uma coisa que acho que devo mencionar. Não esqueci, não. Os escandinavos não são assim tão calmos e frios em relação a tudo. O Natal aqui é um grande acontecimento. E ele começa às 8h57 da noite da primeira sexta-feira de novembro. Lego Man e eu estamos acabando de jantar calmamente na grande cidade quando um barulho ensurdecedor começa a vir da rua. Nós olhamos pela janela, curiosos, e vemos alguns jovens conversando ao redor da fonte do cavalo pornô e dos gatos com seios. Isso é algo normal, está tudo bem com o mundo. Mas alguns instantes depois, ouve-se um segundo grito, que ecoa na rua, ganhando força quando outros gritos se juntam a ele, até surgir uma sensação inconfundível de que vai acontecer alguma coisa. Num lugar onde quase nada acontece. Ouve-se o barulho de um motor e um caminhão aparece, com sistema de som e relógio de contagem regressiva. O veículo começa a soltar uma estranha substância branca. Grandes gotas da substância são expelidas no ar e flutuam para baixo e cobrem a rua como um cobertor. Ah, neve! Exclama Lego Man com alegria. Já faz pelo menos 2 dias que não cai neve fresquinha e Lego Man está excitado com a perspectiva de usar mais um traje de uso externo de alta tecnologia recém-adquirido. Mas, excepcionalmente, não está nevando de verdade. Esse negócio branco é outra coisa inteiramente diferente. Digo, antes de piscar os olhos e tornar a olhar, para ter certeza. Acho que é espuma. Não passei 2 semanas na Costa do Sol quando era uma adolescente impressionável para nada. Conheço um borbulhar de nível profissional quando vejo. Ainda assim, o lugar parece, de repente, incrivelmente festivo e, depois de pagar, vamos para a rua investigar. O caminhão para e a parte de trás é baixada, revelando um bando de garotas usando roupas azuis e homens vestindo macacão, reunidos ao redor de um homem baixo, de cabelos escuros. Ele está com um amplo sorriso no rosto e óculos escuros de aviador, apesar de já estar escuro desde as 3h30 da tarde. Aquele ali é o Tom Cruise? Pergunta Lego Man, apertando os olhos para enxergar melhor a figura. Como estou em meu juízo perfeito, tento informar a ele delicadamente, acho que ele está fingindo que é. Estou bem segura de que o mais famoso cientologista do mundo não veio passar o fim de semana na Jutlândia. Quase, sósia acena para os fãs e estes gritam e aplaudem enquanto os demais extras de Top Gun distribuem chapéus azuis brilhantes de Papai Noel e óculos de sol de plástico. Em seguida, as mulheres dão um passo à frente e vemos que elas estão vestidas de aeromoças. Lego Man fica horrorizado. Não tem nenhuma aeromoça em Top Gun. Não existem aeromoças em aviões de combate. Isso não teria nenhum cabimento. E seria desnecessário. A indignação dele com as incorreções da cena é imensa, mas não consigo deixar de achar que vem coisa mais importante por aí. Maverick e suas amigas estão agora jogando garrafas de cerveja para a multidão, que está ficando maior, mais barulhenta e menos capaz de se manter em pé à medida que a espuma se desmancha, deixando a rua escorregadia de sabão. E no entanto as aeromoças sumariamente vestidas e o sósia dinamarquês de Tom Cruise estão atirando mísseis de vidro. Pergunto a uma mulher meio sóbria parada ao meu lado o que está acontecendo e ela me diz que é o JW de AJ, quando a Julebrigg, cerveja de Natal, é tradicionalmente distribuída em todas as cidades da Dinamarca numa carroça puxada a cavalo. Pelo menos, é isso que acontece em Copenhague. Aqui usamos um caminhão basculante. O dia J marca o início extraoficial do Natal na Dinamarca, quando bares e restaurantes servem a cerveja de Natal a partir das 9 da noite e equipes de marketing da cervejaria distribuem algumas centenas de brindes para começar a festa. Eu devia experimentar uma, já que estamos aqui, diz Lego Man, examinando as pessoas à volta dele que estão agora bebendo sua Julebrigg. Quando vou comentar o quanto ele é magnânimo, disposto a ignorar aquela ofensa ao seu filme favorito por causa de uma cervejinha grátis, ele já desapareceu na multidão. Tome cuidado! Grito, me desviando das granadas de vidro. Ele volta vitorioso,
segurando uma cerveja acima da cabeça como se fosse um troféu de futebol. Muito bem. Obrigado, diz ele, aceitando o elogio antes de abrir a garrafa e tomar um grande gole. E então? É forte. Com um certo gosto de alcaçuz. Torço o nariz involuntariamente. Meu Deus, eles colocam isso em tudo por aqui. As pessoas começam a cantar alguma coisa em dinamarquês, uma canção que parece uma espécie de hino baseado em cerveja com a melodia de Jingle Bells, enquanto mais mísseis de cerveja são lançados. Os dinamarqueses devem ter uma excelente coordenação motora, digo. Não ouvi uma só garrafa quebrar. Ou isso ou então eles realmente adoram cerveja, responde Lego Man, tomando mais um gole. E vou ser honesto, ela é muito boa. Ninguém ia querer desperdiçar. Depois que Tom Cruise e seu grupo terminam de distribuir seu estoque, o caminhão segue adiante e todo mundo debanda para o bar mais próximo. Nós nos encontramos com Helena Seivikin e a diversão continua. Sentindo-me horrivelmente sóbria, tento imaginar que estou realizando algum importante estudo sobre nativos, ou sou uma documentarista extremamente grávida. Mas é difícil chegar ao cerne de um fenômeno antropológico quando todo mundo com quem você tenta falar bebeu muito, e eu quero dizer muito mesmo, e exala alcaçuz. Então deixo Lego Man com os maus elementos de sempre e volto para casa, uma hora depois. Na manhã seguinte, ligo para o pessoal que está por trás do Dia J para saber mais a respeito. Tudo começou por causa de um anúncio de TV que foi ao ar pela primeira vez em 1980, diz Jens, mais um. Beck da Carlsberg, a companhia que fabrica as cervejas Tuborg, inclusive a Julebrig. O anúncio era uma animação rudimentar, mostrando Papai Noel e a Rena Rudolph abandonando suas obrigações natalinas para irem atrás de um caminhão de Tuborg, ao som alegre de Jingle Bells. O subtexto, descubro quando vejo o anúncio no YouTube, parece ser que Papai Noel e seu ajudante são praticamente alcoólatras. No entanto, o comercial rendeu mais vendas do que se esperava e por isso é veiculado todo inverno desde então. É provavelmente o único anúncio do mundo que não mudou em mais de 30 anos, diz Jens. E nem, aparentemente, a cerveja. A Julebrig é uma Pilsner forte com 5,6% ABV, álcool by volume, e foi criada a partir da mistura de 3 outras cervejas. Dizem que ela é um bom acompanhamento para peixe, arenque, porco, pato defumados e mais Julebrig. Nós mantemos a cerveja igual todo ano, bem como a embalagem e o anúncio de TV, me diz Jens, porque os dinamarqueses adoram uma tradição. Menciono que já tinha notado isso. Além do mais, receberíamos reclamações do país inteiro se mudássemos a cerveja do Natal. A Julebrig é tão popular que, apesar de só estar no mercado durante 10 semanas por ano, ela é a quarta cerveja mais vendida da Dinamarca. Em outras palavras, os dinamarqueses bebem até não mais poder. A veiculação do anúncio marca o início das festividades de Natal para muita gente, diz Jens, e a partir de 1990, nós tivemos a ideia de viajar pelo país distribuindo Julebrig para marcar o início do seu período de venda. Agora, 500 funcionários da Carlsberg visitam 500 lugares a cada ano para o Dia J. A cada parada, eles cantam uma versão de Jingle Bells com uma letra que diz mais ou menos assim, Julebrig, Julebrig, Tuborg Julebrig. Beba fria e deseje Feliz Natal a um amigo mais uma vez. Ei! Julebrig, Julebrig, Tuborg Julebrig. Esperar nunca é legal, e o Dia J é um sucesso. Nós também gostamos de ter um tema diferente a cada ano para os caminhões, continua Jens. Já tivemos elfos, depois, no ano passado, foram árvores de Natal, então este ano escolhemos Top Gun. Digo a ele que Top Gun não me parece muito natalino. Não. Não sei exatamente por que nós fizemos isso. Algumas pessoas da equipe de criação sugeriram, e muda de assunto, dizendo que as equipes da Carlsberg também distribuem 20.000 pulseiras e 45.000 chapéus de Papai Noel no Dia J, que são usados com orgulho pelo resto da noite pela multidão reunida. Inclusive, um ano,
por um improvável participante do dia J, Salman Rushdie. Ao abandonar sua casa para se esconder por causa da fátua, ou pronunciamento com valor legal, com uma sentença de morte lançada contra ele pelas autoridades religiosas do islamismo, o autor de versos satânicos foi visto num bar em Fredericksburg no dia J de 1996, usando um chapéu azul e branco de Papai Noel Tuborg. Ele foi flagrado com um sorriso no rosto e uma julebre diante dele e isso virou manchete das primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro no dia seguinte. Não sabemos se a equipe de segurança dele ficou muito satisfeita, me diz Jens, mas foi fantástico para nós. Imagino que se a cerveja é boa para um dos vencedores do Booker Prize, um dos mais importantes prêmios literários da atualidade, deve ser boa para o Lego Man. Agradeço a Jens por suas informações antes de acordar meu marido do seu sono que cheira ao caçuz. A noite foi boa? Pergunto alegremente, abrindo a cortina e deixando a escuridão entrar. Ele solta um grunhido que nem confirma nem nega que o restante da noite tenha sido um sucesso, embora o fato de ele não conseguir abrir os olhos às 11 da manhã me faça suspeitar que foi uma noitada e tanto. Eu me ofereço generosamente para ir comprar um café na cidade com a condição de ele acordar nas próximas horas. As ruas estão vazias. Parece que a Jutlândia inteira está sofrendo de uma ressaca coletiva. Até os funcionários da padaria parecem exaustos, e eles estão acostumados a se contentar com poucas horas de sono por noite. Uma das moças do meu coro é confeiteira, e como os doces dinamarqueses foram a minha especialidade neste último ano, agora sei muito bem como os amados Snegli são trazidos ao mundo. O processo mágico começa, fiquei sabendo, quando algumas pobres almas aparecem para ligar os fornos às 2 da manhã. Com doces e cafés na mão, saio da padaria e respiro o ar frio e desvio das máquinas de lavar a rua já em ação para limpar tudo depois da farra da noite passada. As ruas normalmente impecáveis estão cobertas de garrafas de cerveja sujas de neve, chapéus azuis de Papai Noel e enfeites de Natal enlameados. Ouço um estalo sob meus pés e espio por cima da vasta extensão da minha barriga para ver um par de óculos de aviador quebrados numa mistura de bolhas enlameadas e espuma suja. Desse momento em diante, considera-se que o Natal começou oficialmente. Todas as lojas e estações de rádio locais são obrigadas por contrato a tocar sem parar músicas natalinas. Retratação: sou uma enorme fã da época natalina e sempre começo a ouvir os clássicos de Natal antes do início de dezembro, mas os dinamarqueses comemoram essa festa num nível totalmente diferente. Lego Man e eu criamos o hábito de brincar de apostar quantas estações de rádio estarão tocando músicas de Natal simultaneamente em períodos diferentes do dia. Numa sexta-feira muito especial, 5 das 6 estações que o rádio do meu carro pega enquanto me dirijo ao supermercado estão tocando músicas que celebram Papai Noel e companhia. Ora, isso é que eu chamo de gostar de Natal. Para muitos, o Tivoli Gardens é a essência do Natal por aqui, e milhões se dirigem à capital da Dinamarca nessa época do ano para contemplar maravilhados as luzes piscando, comer pretzels de formato tradicional e acariciar as renas trazidas especialmente para as festas. Mas na Jutlândia as coisas são um pouco menos caprichadas. Então, Papai Noel está chegando na grande cidade amanhã, me diz Helena C. casualmente em meados de novembro. Puxa, que legal, onde vai ser? Sei que como adulta não tenho nada que ficar tão entusiasmada com Papai Noel, mas meu ano vivendo como os dinamarqueses me ensinou a importância de relaxar e ser eu mesma. Então, agora, sou uma orgulhosa FN, adulto fã de Natal. Bem, continua Helena C., ele costumava vir pelo canal num barco velho, distribuindo balas, mas tivemos alguns problemas com as crianças se debruçando e caindo na água. Isso não era uma boa publicidade para a cidade. Além do mais, a água é muito fria nesta época. Então foi decidido que Papai Noel ficará em terra firme este ano. Como já disse antes, saúde e segurança nunca são demais na Dinamarca. Este ano, Papai Noel chega a cavalo, distribui alguns slick, ou balas, depois vai para a praça principal para acender as luzes. Os dinamarqueses insistem em decorar as árvores municipais para que elas se pareçam com um monte de pepinos em conserva.
Nada de luzes coloridas ao redor das imponentes árvores públicas como no resto do mundo. Na Jutlândia, pelo menos, alguém sobe num guindaste até o topo da árvore com diversos cordões de lâmpadas e os atira, verticalmente, criando uma decoração de aparência estranhamente fálica em todas as cidades da região. Eu me pergunto por que é assim e descubro que a decoração da árvore no estilo erótico é outro caso de tradição. Depois que as luzes das árvores da cidade são acesas, raios de luzinhas coloridas são lançados sobre todo objeto, que fica parado por mais de 2 horas na Dinamarca. Os lares dinamarqueses também são enfeitados com uma variedade de coisas brilhantes e uma confusa coleção de objetos garimpados. Vizinha simpática está de volta de Copenhague para o fim de semana e aparece na nossa porta um domingo de manhã com braçadas do que eu só posso supor que seja lixo do jardim. Para você, diz ela, alegremente. Ah, obrigada. Tento responder com a mesma animação. Como não vou estar aqui para o Natal, trouxe umas sobras da floresta para decorar a sua casa. Uau, agora posso ver o líquen, algo que se parece muito com um cogumelo venenoso, e alguns galinhos. Obrigada, vocês não fazem isso na Inglaterra? Não decoram a casa para o Natal com coisas da natureza? Bem, não sei como contar a ela que até hoje confundi natureza com loja de departamentos. Acho que as pessoas costumam comprar enfeites de Natal no meu país, digo a ela. Mas agora você está na Dinamarca. Deve usar a natureza, não desiste vizinha simpática, então a convido para entrar e tomar um café e ela me dá uma aula sobre como decorar a casa como os dinamarqueses. Você pode apanhar coisas na floresta, mas só para o seu próprio uso, não mais do que possa caber numa sacola. Você sabe, é claro, que existem 2 tipos de florestas. Eu não sabia. As que pertencem à agência da natureza e as florestas particulares. Nas florestas que pertencem à agência da natureza, você pode catar coisas no chão. Nas florestas particulares você só pode apanhar o que alcança da trilha. Se você encontrar um belo galho ou pedaço de casca de árvore, pode apanhá-los, a menos que sejam de um pinheiro ou abeto vermelho, já que esses são só para os donos da floresta. Bolotas de carvalho, pinhas e frutos da faia podem ser apanhados quando encontrados no chão, mas cogumelos e líquen você pode juntar quanto quiser. E, como é que você usa cogumelos na decoração? Pergunto, olhando para aquela coisa nojenta me espiando da mesa da cozinha. Vizinha simpática olha para mim como se eu fosse imbecil. De novo. Em buquês, é claro. Claro. Além de fungos, vizinha simpática nos emprestou gentilmente um dos seus Nisser, a estatueta de uma criatura assustadora parecendo um duende. Segundo o folclore dinamarquês, os Nisser eram responsáveis por determinar até que ponto a colheita de um fazendeiro seria abundante em tempos idos. Se uma família mantivesse o seu Nisse, singular, feliz e bem servido de pudim de arroz, os maus espíritos tinham gostos muito simples na velha Escandinávia, então o duende cuidaria para que as coisas corressem bem. Como uma espécie de mafioso em miniatura. A ideia agora é que eles são espiões de Papai Noel, relatando a ele qualquer tipo de mau comportamento. Mas, de forma geral, tem apenas um ar sinistro. Parece mesmo que ele está nos vigiando, digo para Lego Man depois que vizinha simpática vai embora. A estranha figura, muda e corcunda, parece estar olhando para dentro da minha alma, não importa onde eu tente escondê-la. Eu sei. Algum engraçadinho deixou um no banheiro do escritório outro dia, me diz Lego Man, estremecendo. Foi horrível. Ninguém conseguia relaxar o suficiente para, você sabe. As brincadeiras no escritório alcançam um novo patamar este mês, quando os dinamarqueses começam a relaxar para os feriados, e o que é mais importante, planejar seus julefroks, o almoço anual de Natal que acontece em quase todos os locais de trabalho desde os anos 1940. Minha especialista em integração cultural, Pernille Chagar, me avisou que os almoços de Natal na Dinamarca podem durar 6, 8, até 10 horas. Existe uma arte para a pessoa se controlar de modo a poder comer até o fim e experimentar cada novo prato ou bebida que chega à mesa, explica ela. Dentre estes,
ao que parece, estão arenque defumado, porco, cerveja e sinapes. Isso soa como um anúncio de antiácido esperando para entrar em ação. Normalmente se consome muito álcool, admite Pernille, e as pessoas tradicionalmente soltam a franga e ultrapassam alguns limites do dia a dia, tanto em relação à hierarquia social quanto às convenções sociais. Isso é algo que agora já sei, porque tive inúmeras oportunidades de observar na falta de controle controlada dos dinamarqueses em relação à bebida desde que foi dada a partida para o Natal. Como os cônjuges normalmente não são convidados a testemunhar os excessos do almoço de Natal na Dinamarca, eu tinha esperado vivenciar o Julefrokost apenas por meio dos relatos de Lego Man e dos amigos dele. Então, fico comovida quando chega um convite para eu ir a um deles como freelancer e considero um dever aceitá-lo, como antropóloga amadora. Abro as portas da velha prefeitura e vejo um enorme salão de banquete apinhado de mesas e cerca de 200 convivas já em plena atividade. Tenho certeza de que minha festa não é tão grande assim e começo a procurar alguém que pareça ser responsável pelo evento. A música está altíssima, as luzes ofuscam os olhos, e vikings atacam a comida e o vinho numa mesa posta digna de uma bacanal da Roma antiga. Eu me sinto como se estivesse num filme de Baz Luhrmann e fico aliviada quando um rosto familiar sorri para mim. A mulher que me convidou me leva para uma mesa com pessoas que reconheço em parte. Todos exclamam horrorizados com o tamanho da minha barriga e alguém observa que pareço um ravioli estufado demais. Os dinamarqueses são sempre diretos. Também é justo dizer que meu grupo do Julefrokost já está bem calibrado e parece bem mais animado em me ver do que seria de esperar de pessoas que só vi poucas vezes na vida. Você chegou! Agora nós podemos começar! Como Pernille previu, o arenque é o primeiro prato a ser servido, grandes tigelas dele em diversos sabores, de cúria canela. É preciso um tempero bem forte para aguentar o impacto do arenque em conserva, e o resultado é algo como um ataque à boca, que não deve ser cogitado pelos que têm estômago delicado. O peixe é comido com pão de centeio, acompanhado de uma dose de sinapes. Para ajudar o arenque a nadar. Me dizem eles enquanto bebem. Os pequenos copos são reabastecidos para outro brinde e logo todo o pedaço é acompanhado por um skål. Saúde! Em seguida vem o buffet de carne e peixe, grande parte de origem impossível de identificar. Vejo meus companheiros colocarem um molho cremoso com cubos de alguma coisa nele sobre linguiças e carne de porco, e depois descubro que os cubos são de frango. É um molho de frango para carne de porco? Isso, responde com um sorriso a moça à minha direita. Você gosta? Não posso negar que é saboroso, mas, até mesmo uma carnívora convicta, não dá para exagerar. A sobremesa é risalamande, uma espécie de pudim de arroz misturado com creme chantilly e amêndoas fatiadas, com uma amêndoa inteira escondida em algum lugar do prato. O conviva sortudo que encontrar a amêndoa inteira ganha um prêmio, mas tem que esconder sua descoberta o maior tempo possível, mantendo a amêndoa guardada na bochecha. Dessa forma, o restante do grupo é obrigado a engolir toda a vasilha da sobremesa cremosa e encaroçada, coberta com molho de cereja, antes da grande revelação. Ao me servir pela segunda vez, já estou louca para ir me deitar, mas o restante do meu grupo está só começando. Na mesa ao nosso lado, um jogo animado, mas algo agressivo, de paquera que começa, até onde posso perceber. Todo mundo trouxe um pequeno presente embrulhado e em seguida joga um dado para ter a chance de roubar os presentes das outras pessoas e empilhar o máximo possível para si mesmo. O vinho não para de ser servido. Os rostos vão ficando vermelhos, e os lábios, arroxeados pelo beljolais, se movem animadamente. Algumas mãos parecem estar pousadas em lugares onde não deveriam, principalmente nas coxas e traseiros de colegas que eles provavelmente vão ter que encarar na segunda-feira de manhã à luz fria e fraca do dia. Quando o café é servido, diversos casais estão se beijando como adolescentes, encostados nas paredes ou ainda nos assentos onde se atiraram várias horas antes. E o que acontece depois? Pergunto à moça ao meu lado. Você está se referindo a eles? E olha para o casal aos beijos número 1. Imagino que eles vão fazer sexo.
Há quartos de hotel no andar de cima, e aponta para o teto. Não, não, agradeço a ela por sua franqueza, mas explico, eu estava me referindo ao que vai acontecer na festa pelo resto da noite. Ah. Bem, provavelmente vai ter dança. E depois, quem sabe? Nesse ponto, meu espírito de pioneirismo antropológico e pesadamente grávido começa a desaparecer e me despeço dos meus companheiros de mesa antes de tentar sair de mansinho. Mas isso não dá muito certo. No meu estado avantajado, preciso de mais espaço e, a caminho da saída, tenho que me espremer para passar por diversos casais. Pensando que estou isenta desse ritual orgíaco anual por A, ser bem casada, B, estar sóbria e C, estar grávida, brinco com um homem de uns 50 e poucos anos enquanto espero pelo meu casaco, a saber, o casaco enorme de capuz de Lego Man. Eu estou colocando o casaco e me preparando para sair quando ele me passa uma cantada. Oi. É só o que eu consigo responder. Depois, apontando para minha barriga. Tá falando sério? Ele encolhe os ombros como quem diz: ninguém pode culpar um homem por tentar, antes de acrescentar: você sabe o que dizem por aí? Uma grávida não fica grávida. Recuso o convite com veemência e passo me espremendo por mais casais se agarrando nas escadas antes de conseguir sair e voltar para casa. No dia seguinte, vamos tomar um brunch com Viking, Helena C. e alguns outros amigos dinamarqueses e ter uma anistia da história de terror do Julefrox, onde todo mundo entrega as armas da humilhação em massa. Há muita transa, admite Helena C., não importa se você é casado ou não. Outra moça nos conta sobre um caso que teve anos antes numa festa de Natal que deixou as coisas bem complicadas na sala de Xerox em janeiro. E um terceiro revela que ele e seu grupo foram obrigados a aprender a dançar ao som de Gangnam Style, hit do ícone popular sul-coreano PSY, e depois apresentar a dança para a diretoria. Foi muito estranho, admite ele, ainda parecendo um pouco abalado. Depois, todos assistimos a um pouco de filmes pornôs, acrescenta ele, como se isso fosse uma observação casual antes de tomar um gole da sua garrafa de Julebrig. Como assim? O quê? Ele levanta os olhos. A parte da dança? Não. O grupo gritou ao mesmo tempo. Os filmes pornôs. Digo, bem mais alto do que era necessário e atraindo a atenção da mesa ao lado. Desculpem, murmuro. Ah, diz ele. Isso. Bem, e larga a garrafa de cerveja e começa a falar, com naturalidade. O professor de dança tinha ido embora, a diretora financeira tinha parado de fingir que estava cavalgando em mim como se eu fosse um cavalo, e nós começamos a assistir a esse filme, projetado num quadro branco na sala de conferência do hotel às 4 da tarde. Aí apareceu um homem na tela que se parecia um bocado com um gens do nosso grupo. Lego Man me lança um olhar que diz: está vendo, eu disse que tem um monte de caras chamados gens na Dinamarca. Lanço um olhar para ele em resposta que diz: agora não. Estamos prestes a ouvir uma história sobre filmes pornôs na festa de Natal de um escritório. Isso bate o assunto Lars Matt Gens. Telepatia conjugal é uma coisa maravilhosa. Então nós estávamos todos vendo o cara que se parece com Gens e pensando: isso é meio esquisito, continua o amigo de Viking. E então o cara no filme de repente tira a roupa. Ele está totalmente nu e então começa a transar com alguém. E o Gens verdadeiro, sentado ao nosso lado, começa a rir, dizendo: vocês não estão me reconhecendo. Acontece que o cara não se parecia com Gens apenas, ele era o Gens. Ele teve uma carreira como ator pornô antes de passar para a contabilidade. Ele achou a coisa toda muito engraçada, mas nunca mais conseguiu olhar para ele do mesmo jeito. Há uma pausa na conversa depois disso. É que é bem difícil ganhar de uma história sobre a projeção do filme de um colega de escritório fazendo sexo. Quando chega o Julefrox de Lego Man, ele sente um certo medo do que a noite possa lhe trazer. Eu me sinto aliviada quando ele volta para casa, aparentemente ileso. Bem, como foi? Algum filme pornô? Alguma promiscuidade? Alguma briga? Nada nem remotamente pornô, diz ele,
parecendo um pouco desapontado. Parece que trabalho com um bando de pessoas diferentes. Começamos com um quiz sobre Top Gun, o quê? Por quê? Este país tem mania de Tom Cruise. Que naturalmente eu ganhei, continua ele. Um quiz sobre um dos assuntos que ele mais entende? O Natal chegou mesmo cedo para o Lego Man, e depois cantamos uma canção sobre um Volvo, acrescenta ele, com a mesma naturalidade, enquanto joga a bolsa em cima da cama e vai para o banheiro, enfiando nossa escova de dentes elétrica na boca. Desculpe, largo o livro que estava lendo e vou atrás dele. Achei que ouvi que você e seus dinâmicos colegas passaram a noite cantando canções sobre um automóvel sueco. Isso mesmo, diz ele. Mas não sobre qualquer Volvo, ele tem que falar mais alto para ser ouvido acima do zumbido da escova de dentes. Era sobre o Volvo B18-210, me diz ele, com a boca cheia de espuma de hortelã. Tem até uma partitura, sabe? Babando espuma de hortelã por todo o nosso chão de madeira, ele volta para o quarto e tira um panfleto do meio dos papéis da sua bolsa. Adoro que ele a tenha guardado para mim. Adoro que ele saiba o quanto esse tipo de coisa me deixa feliz. Uau! Exclamo, de olhos arregalados, enquanto folheio o panfleto e vejo que outras canções para a noite incluíam Wide World, de Cat Stevens e o clássico do Ace of Base, All That She Wants. E por quê? Pergunto. Por que vocês cantaram uma canção sobre um Volvo? Aparentemente é uma tradição? Exatamente. Os outros todos já sabiam a letra, e faz um sinal na direção da partitura. Estava em dinamarquês, mas Lars me ajudou. São coisas do tipo ele tem interior de madeira de lei e um chassi fantástico e ficaremos juntos até a eternidade. Eu amo o meu Volvo. Que lindo, sacudo a cabeça, estarrecida. Toda vez que penso que já sei tudo sobre este país, ele me surpreende. Lego Man cospe na pia do banheiro e enfia a cabeça dentro da pia para enxaguar a boca. Depois disso ficou tudo um pouco confuso. Na verdade, acho que preciso me deitar. Depois de tantos festejos, seria fácil esquecer o verdadeiro significado do Natal, a obrigação de cozinhar uma refeição que ninguém escolhe comer em nenhuma outra época do ano e passar dias preso dentro de casa com pessoas que você não vê há um ano. Os dinamarqueses têm um ditado: hóspedes são como peixes. Depois de 3 dias, eles começam a feder. E, no entanto, não sei como, acabei me comprometendo a receber hóspedes em casa por 7 dias durante o Natal. Gosto muito dos meus sogros. Eles são pessoas maravilhosas. Mas uma visita de uma semana quando estou grávida de 9 meses é um pouco além da conta. Pelo menos, digo a mim mesma, haverá muita coisa acontecendo na grande cidade, já que os dinamarqueses são tão loucos pelo Natal e tudo mais. Ah, você ainda tem muito que aprender, diz mãe americana, sacudindo a cabeça quando conto a ela o meu plano de ação. Claro, tem algumas festas antes do Natal, mas na semana do Natal em si ninguém faz nada. Todo mundo fica em casa com a família. Isso é um problema. Então tenho uma brilhante ideia, e se juntássemos nossas famílias numa espécie de congresso de expatriados? Então, o que você e seus filhos vão fazer no Natal? Mãe americana me lança um olhar de pena. Nós vamos para os Estados Unidos, é claro. Ah, claro. Está certo. Divirtam-se então. Vamos, sim. Boa sorte! Mãe americana não estava exagerando. Durante a semana do Natal na Jutlândia, tudo fica fechado. E quero dizer tudo mesmo. Examino o calendário no site da Comune para ver se algumas atividades ou eventos esparsos estarão acontecendo, mas vejo apenas quadradinhos em branco. Examino dia após dia. Nada, nada, e então, como os Reis Magos devem ter se sentido ao ver algo brilhante no horizonte, vejo uma estrela no calendário. Veja, cão, um evento. Clico no dia estrelado, ansiosa para saber, e descubro que a única coisa que vai acontecer nos próximos 7 dias na Jutlândia é o concerto de Natal do meu próprio coro.
Cantar numa língua que eu ainda não entendo e tentar despertar a diva que há dentro de mim, apesar de estar sóbria e de ser inglesa. Excelente, cão, nós temos uma tarde de entretenimento. O cão rosna. Estou usando entretenimento no sentido mais amplo da palavra. Isso me deixa com apenas 6 dias para ocupar. Até agora, os hóspedes que ficaram mais tempo passaram 4 dias na nossa casa no verão, quando no meio do nada estava aberta, e ainda tivemos que nos esforçar para entretê-los depois do terceiro dia. Os dinamarqueses não se importam de não ter nada para fazer durante uma semana inteira, a não ser ficar em casa com a família? Pergunto a Helena se entre uma canção e outra, durante o último ensaio do coro antes do Natal. Ela admite, falando baixo, que sim, que seus próprios parentes podem ser cansativos, mas diz que a maioria dos dinamarqueses adora isso. Fizeram uma pesquisa em 1998 que mostrou que passar um tempo com a família durante o Natal era importante para 78% dos dinamarqueses, me diz ela, como se isso servisse como prova. Digo que não havia smartphones nem iPads nem Netflix em 1998. Passar o tempo com a família ou assistir a Friends na TV aberta era tudo o que havia para fazer naquela época, isso é verdade, admite ela. Talvez seja por isso que eles nunca mais fizeram uma pesquisa sobre isso. Bem, boa sorte. Céus, por que todo mundo fica me desejando boa sorte? Obrigada, digo a ela. Está começando a parecer que eu vou precisar. O concerto transcorre sem problemas. Canto as letras em dinamarquês escritas foneticamente presas nas costas de uma soprano na minha frente. No fim sou cumprimentada pelo meu dinamarquês pela condutora do coro, nada mal, para uma estrangeira, e pelos meus sogros, que não sabiam das anotações presas nas costas da minha colega. Obrigada, agradeço graciosamente. Helena se tenta não rir e promete manter meu segredo por hora. Depois, nós todos comemos ebleskivir, uma panqueca esférica tradicional deliciosa, servida com geleia e açúcar. Há muitos abraços e votos de God e Júlio. Feliz Natal! Antes de nos separarmos. Vou andando como uma pata até o carro onde mal caibo agora. O assento do motorista está tão afastado para acomodar minha barriga que meus pés quase não alcançam os pedais, e sigo para casa para contemplar o abismo de 6 dias de nada. Resolvemos fazer um Natal tipicamente dinamarquês e para isso eu tinha me aconselhado com todos os dinamarqueses que conheço para planejar uma receita infalível para o grande dia. No cardápio, pato com ameixas, batatas caramelizadas, batatas cozidas, porque os dinamarqueses nunca se cansam de comer batatas em todas as refeições, e repolho vermelho, seguidos de risalamande. Helena se ofereceu para ficar a postos ao lado do telefone caso ocorresse alguma calamidade, e então começo. Os dinamarqueses fazem um jantar tradicional na véspera do Natal, então meu 24 de dezembro começa mais ou menos assim, 7 da manhã, acordo, tento deixar o cão sair sem fazer barulho para não acordar os hóspedes. Não consigo, então preparo chá para eles. 9 da manhã, começo a descascar coisas. Olho para o pato tomando quase todo o espaço da geladeira. Tento convencer o cão a não latir para o pato, distraindo-o com um osso. Faço algo indescritível com tripas. Me sinto um pouco enjoada. 11 da manhã, faço pudim de arroz para dar tempo do pudim esfriar na geladeira. Tento superar a ideia de uma sobremesa que tem a mesma consistência de vômito e esquecer experiências traumáticas com almoços escolares e a palavra talhar. Bato o creme com o mexer. Espalho o creme pelas paredes, no chão, em cima do cachorro. Ponho o cão para fora para ele se limpar na neve. Derreto mais açúcar para o molho de cereja. Descasco amêndoas e as fatio, depois misturo no creme pegajoso com mais açúcar e mais creme. 1 da tarde, como um almoço leve de arenque defumado com um pão de centeio. A casa agora cheira creme, açúcar derretido, peixe e gases. 2 da tarde, termino um artigo para um jornal na Inglaterra onde a véspera de Natal ainda é um dia normal de trabalho.
Verifico meus e-mails e encontro um spam, me convidando para um workshop de um dia sobre como resistir às festas e outras técnicas para suportar o estresse do Natal. Fico imaginando como é que eles sabem. 4:30 da tarde, fervo batatas. Ponho o pato no forno. Luto com 6 panelas e um forno temperamental cheio de assadeiras enquanto suo só de camiseta e short apesar da neve do lado de fora. Concluo que as casas dinamarquesas talvez sejam aquecidas demais. 5 da tarde, vou à missa na igreja local para vivenciar o serviço religioso tradicional. Só que ele é longo demais, e todo em dinamarquês, e eu estou com um pato no forno. Percebo que não tinha me dado conta disso. Fico de olho no relógio enquanto as pessoas idosas ao meu redor, usando casacos de pele, começam a cochilar e roncar baixinho. O garotinho no banco da frente se vira, revira os olhos e finge que está se enforcando para demonstrar o seu tédio. E ele entende o que o padre está dizendo. 7 da noite, vou andando como uma pata para casa. Tento tirar a gordura da ave. Preparo molho com creme, gordura e maisena. Penso se alguma vez usei tanto creme, manteiga e açúcar antes. Concluo que não. Derreto mais açúcar ainda na frigideira, acrescento mais manteiga, faço uma careta quando coloco metade das batatas e as rolo de um lado para o outro até que pareçam maçãs em miniatura. 8 da noite, abro a tampa de um vidro de repolho vermelho comprado no supermercado, em dinamarquês, rodkal, que soa como roadkill em inglês, ou restos de um animal morto na estrada, despejo numa travessa de aparência rústica e jogo o vidro no lixo. Amasso o repolho para fingir que foi feito em casa. Levo todos os pratos para a mesa, peço a Lego Man para cortar o pato, desabo na cadeira. Esqueço as bombinhas de Natal, uma tradição inglesa. Bombinhas são presentinhos em formato de bombom que as pessoas puxam e eles estouram, e dentro tem lembrancinhas e bilhetinhos, geralmente engraçados. Busco-as atrás do sofá, depois desejo não ter tido trabalho. Elas não estouram, mas têm piadas dinamarquesas engraçadas do tipo: se você precisar fazer alguma coisa, faça direito porque o trabalho é o mesmo e aquele que aprende a escutar, geralmente senta e fica pensando em outra coisa. Ah, rimos a beça. 9 da noite, canto e dança começam. Ninguém se machuca, mas o cão fica ensopado. Deixem-me explicar. Meu comitê consultivo dinamarquês me assegurou de que para fazer as coisas direito nós temos também que decorar nosso pinheiro com as cores da bandeira dinamarquesa, vermelho e branco, além de coisas da natureza, obrigatório, das luzes e de velas de verdade. Então, depois do jantar de Natal, disse Helena C., vocês todos dançam em volta da árvore, cantando. Espere um pouco, eu a interrompo. Velas de verdade? Numa árvore seca? Em casas escandinavas, cheias de madeira? E vocês fazem isso com as crianças por perto? Principalmente quando elas estão por perto. Elas adoram. Crianças agitadas e fogo? O que poderia dar errado? Entendo o que você está querendo dizer, diz Helena C., achei que todo mundo fazia isso até recebermos um australiano para passar o Natal conosco e ele falar sobre o risco de um incêndio. Certo. Mas nós fazemos tudo para garantir que não haja perigo. Como? Bem, diz ela, sempre temos um balde grande de água para tirar na árvore caso aconteça alguma coisa. Céus! E vocês têm luzinhas além de velas? Vocês não tropeçam no fio? Ela olha para mim como se eu fosse uma imbecil sem coordenação motora. Nós simplesmente passamos por cima do fio, tudo bem, mas como vocês conseguem andar em volta da árvore? Pergunto, e explico que normalmente a nossa fica num canto da sala. Assim você só tem que enfeitar um lado dela. Helena C. me lança um olhar de censura. Nós costumamos enfeitar toda a árvore e então nós simplesmente colocamos a árvore em cima de um tapete e a puxamos para o meio da sala nesse dia, para cantar e dançar. Certo, então, respondo, e penso, posso fazer isso, não pode ser tão difícil assim. E o que vocês costumam cantar? Pergunto. Bem,
Há algumas canções dinamarquesas que todos nós sabemos e posso passar a letra para você, continua ela, e, em seguida, o meu tio sempre canta os 2 primeiros versos de Winter Wonderland. Só os 2 primeiros? Sim. Ele não sabe o resto. Ah! Ele podia aprender. Dizemos isso a ele todo ano. Mas até agora, nada. E ela sacode a cabeça como se o tio fosse uma enorme decepção como cantor. Na verdade, você e sua família podem cantar o que quiserem e depois dar as mãos e dançar em volta da árvore. Fácil. Só que não é bem isso que acontece. Nosso grande pinheiro fica lindo com as luzinhas e as velas de verdade acesas. Mas nós somos apenas 4 pessoas, e portanto, é difícil estender os braços e dar as mãos em volta da árvore. As chamas ardem perigosamente perto das cortinas, do sofá e do macacão de Natal de acrílico de Lego Man, e nossos hóspedes tropeçam 2 vezes no fio das luzinhas. E nenhum de nós se lembra de canções natalinas inteiras e depois de tropeçar pela 3ª vez caímos sentados no sofá, rindo histericamente, liberando todo o estresse acumulado durante esse período. Ao ouvir todo aquele barulho, o cão sai correndo do seu posto de sentinela ao lado da porta da frente para ver qual o motivo de tanta comoção. Em câmera lenta, ele corre da árvore para mim e para Lego Man, vendo se está tudo bem, antes de avistar o horrendo balde preto a postos, para o caso de incêndio. Isso, avalia ele, é novo. Isso, suspeita ele, pode ser perigoso. Com um salto determinado, ele se lança sobre o objeto estranho, pousando as patas da frente no lado do balde para olhar melhor para dentro, e derrama o conteúdo sobre si mesmo, o chão de madeira e o tapete da árvore comprado especialmente para a ocasião. Meu primeiro Natal dinamarquês termina com um pano de chão na mão. E então, a calma se instala. As lojas estão todas fechadas como já havíamos sido avisados que estariam, e as ruas, vazias. Os dinamarqueses, ao que parece, ficam mesmo em casa com suas famílias. Durante uma semana. Então nós fazemos o mesmo. Nós lemos livros, descansamos, tomamos xícaras de chá e vemos a neve cair do lado de fora do aconchego do sofá. E então, quando a neve finalmente se acomoda, saímos para dar um passeio. E tudo está calmo e branco. É algo mágico, tenho que admitir. O retiro forçado significa que podemos conversar direito sobre tudo, desde filmes favoritos até política externa. Fico sabendo que o meu sogro, se deixarem, come um pote de mel a cada 2 dias e que uma vez construiu uma jaula de madeira para si mesmo e ficou lá dentro durante 12 horas no Shopping Metro Center, em Newcastle, para protestar contra prisioneiros políticos para a Anistia Internacional. Descubro que minha sogra uma vez criou um parque de patinação inundando um estacionamento durante uma geada muito forte. Passo a conhecer meus sogros muito melhor nesses 7 dias do que durante todos esses anos em que Lego Man e eu estamos juntos. É como o vínculo que se forma num campo de treinamento de recrutas. Não surpreende que as famílias dinamarquesas sejam tão unidas. Elas não têm muita escolha quando chega o Natal. Correu tudo bem. Melhor do que eu tinha esperado. Mas estou feliz de ter a casa de novo para nós dois no fim da semana. Como ainda não há nada acontecendo nos arredores de no meio do nada, cuidamos da casa. Lavo tudo que vejo e Lego Man demonstra todos os seus poderes de viking montando sozinho um berço IKEA. Penduramos uma ilustração do alfabeto dinamarquês, completo, com as 3 letras extras e uns rabiscos suspeitos, no nosso segundo quarto. Minha escrivaninha é levada para o corredor e toda a parafernália do bebê é levada para o quarto. No dia 31 de dezembro, o país finalmente desperta do seu sono gelado. Os rituais de Ano Novo na Dinamarca começam às 6 da tarde com o discurso do monarca, uma tradição que começou em 1942 durante a ocupação alemã, quando o rei pediu a unidade nacional. Estamos comemorando o ano que passou e dando boas-vindas ao que chega na casa de Viking, e me ofereço para ajudá-lo a cozinhar. Ele me fala sobre alguns costumes dinamarqueses enquanto mexo com cuidado um caldeirão de mingau verde que ele me assegura ser uma tradicional couve cozida.
Ele me diz, servida com batatas, naturalmente, e lombo de porco curado na véspera do Ano Novo. Sim, os dinamarqueses estão firmemente de volta ao lombo de porco depois de um breve intervalo de pato no Natal. Nós conversamos, e de vez em quando, mexemos alguma coisa, ou sacudimos uma frigideira, com o discurso da rainha como pano de fundo. Digo a ele que estou surpresa com o carinho que os dinamarqueses parecem ter pela sua rainha, e Viking revela que ele também é um grande fã dela. Margrethe tem altos índices de aprovação, apesar da maioria das pessoas daqui provavelmente não se considerar monarquista, me diz ele. De fato, a monarquia dinamarquesa é a mais popular da Europa, e uma pesquisa de opinião pública feita no jornal Politiken revelou que 77% dos dinamarqueses estão felizes com a rainha. Nós não achamos que a realeza em geral seja ótima, esclarece Viking, nós simplesmente gostamos da nossa, conclui, e pergunto a ele por que ele acha que isso acontece. Este é um país tão pequeno que a maioria das pessoas já a viu pessoalmente ou até a conheceu em algum momento. E ela é uma mulher simpática e normal. Ela fede, mas é encantadora. Como? Quer dizer, a cigarros. Ela fuma sem parar, mas nós não nos importamos com isso. Porque isso a faz parecer imperfeita, como qualquer um de nós. Então é isso. Elizabeth, da próxima vez que você sentir um anus horribilis chegando, acenda um cigarro. No discurso deste ano, até onde posso entender, Margrethe diz a todo mundo para continuar a ser tolerante, mas tentar ser um pouco mais gentil uns com os outros. É isso mesmo? Pergunto a Viking, insegura da minha habilidade como tradutora e não tão rápida com o aplicativo de tradução do Google quanto eu costumava ser por causa dos meus dedos gordos de 9 meses de gravidez. Você entendeu bem, me diz Viking. Margrethe, estou adorando o modo como ele insiste em se referir a ela pelo nome de batismo, como se ela fosse uma velha amiga da família. Margrethe geralmente nos diz que estamos indo bem, mas que poderíamos todos nos esforçar mais. Depois disso, autoridades discutem possíveis mensagens ocultas no que ela disse durante os próximos 50 minutos antes de concluir que a mensagem dela foi realmente: continuem a ser gentis. É tudo muito civilizado. Menos refinadas, descubro, são as outras tradições de Ano Novo dinamarquesas. Costumávamos explodir as caixas de correio uns dos outros e atirar pratos na porta da frente dos amigos à meia-noite para dar boas-vindas ao Ano Novo, me diz Viking. Legoman, que acabou de investir numa caixa nova de correio de design escandinavo, fica horrorizado ao ouvir isso. Mas quase ninguém mais faz isso, me tranquiliza Viking. Embora seja uma pena em relação aos pratos, acrescenta ele, nostalgicamente. Você podia saber o quanto era popular pelo número de pratos quebrados que tinha na porta da sua casa no dia seguinte, suspira ele, melancolicamente. Agora, ele diz, as comemorações tendem a se restringir a pular do sofá à meia-noite, ir lá fora ver os fogos, depois assistir a um filme em preto e branco de uma velha senhora sendo servida por seu mordomo. A parte do sofá simboliza pular para dentro do ano que entra. Os fogos são apenas como diversão. E a velha senhora? Ninguém sabe por que nós fazemos essa parte. Mas é uma tradição. Claro que é. Depois que os convidados chegam, comemos e mudo de ideia a respeito da couve cozida. Depois fazemos a contagem regressiva, em dinamarquês, até o segundo em que o relógio digital de Viking marca meia-noite, tentando ignorar os gritos e comemorações das pessoas nos outros apartamentos com relógios adiantado. Ti. Mi. Ot. SYV. Sex. Fem. Fire. PRE. Contamos, até. God Nightar. Feliz Ano Novo! Há abraços e beijos Skal, e então todos começam a saltar dos móveis. Impossibilitada de cumprir esse ritual, sou encarregada das fotografias, enquanto o resto dos convidados sobe no sofá de Viking. Na contagem de 3, todos pulam. Alinhaem. Eles dão um berro bem alto quando pulam e eu tiro a foto.
capturando para todo sempre o fim do nosso ano vivendo como os dinamarqueses. Viking, com os braços erguidos em comemoração, está lançando um grito de guerra em pleno ar. Outros convidados parecem igualmente animados, com pernas e braços para o ar, e Lego Man, me divirto em ver, está sorrindo com uma expressão de pura alegria enquanto dá um longo pulo na direção do ano seguinte. Ele parece feliz, e relaxado, e confiante, e bonito. O momento ficou congelado, a imagem digital codificada numa série de zeros e uns, registrando eletronicamente o segundo antes que os pés com meias escorregassem no assoalho de madeira, resultando em farpas, traseiros roxos e uma suspeita de tornozelo torcido que a moça provavelmente não vai sentir até a manhã seguinte, quando a bebedeira passar. Analiso a imagem com carinho enquanto curativos, analgésicos e mais sinapses são trazidos pelo nosso anfitrião para tratar dos variadas dores dos seus convidados. Não vai ser assim no ano que vem, não posso deixar de pensar. Para começar, nós seremos 3, e quem sabe onde estaremos nessa altura. Mas, no momento presente, é bom estar aqui. Depois que os machucados resultantes dos saltos foram tratados, descemos a escada do apartamento de tijolos vermelhos de Viking e vamos para a rua, junto com todos os outros moradores da grande cidade. Algumas pessoas estão usando chapéus engraçados e fico sabendo que essa é outra tradição dinamarquesa de Ano Novo. Olhando em volta, vejo um chapéu de duende, um chapéu pizza e um boné pulser. Uau, penso. Os dinamarqueses gostam tanto de comida que a utilizam como tema. Há também diversos óculos engraçados, que variam desde Dame Edneverage até Elton John quando era jovem e até óculos de proteção. Esses óculos engraçados são outra tradição dinamarquesa de Ano Novo? Pergunto a Viking. Não, são para proteger os olhos dos fogos. Ah! Nós devíamos estar usando também? Pergunto, preocupada, mas Viking faz um PFFF para dizer que estou me preocupando à toa. Como cresci com campanhas anuais de segurança pública alertando sobre os perigos da reversão de um rojão aceso, é com certo alarme que eu assisto ao espetáculo pirotécnico em exibição na rua principal da grande cidade. Fico ainda um pouco perturbada ao notar que muitos adolescentes e até crianças menores estão soltando rojões também. Isso é permitido? Não posso deixar de perguntar. Viking me diz que embora você tenha que ter mais de 18 anos para comprar o que ele descreve como sendo fogos mais potentes, tipo, além de uma certa quantidade de pólvora, as crianças dinamarquesas podem comprar fogos mais simples e começam a fazer isso desde pequenas. Eu tinha menos de 10 anos quando comecei a soltar rojões, me diz Viking com naturalidade, enquanto um rojão passa zunindo por nós. Velas romanas começam a estourar à esquerda, luzes brancas sobem ligeiras e explodem à nossa direita, e uma chuva de luzes verdes se espalha no céu, lançando fragmentos até a padaria. Mais alguns rojões explodem e finalmente uma cascata dourada começa a se derramar não exatamente do céu, mas de uma calha acima da loja de brinquedos e a espalhar generosamente seu conteúdo cerca de 6 metros acima das nossas cabeças. Bolas de fogo sobem e depois descem, iluminando a noite e mostrando a silhueta da virilidade do cavalo pornô e dos gatos com seios em sua fonte. Ah, Dinamarca, como passei a amar você, penso, usando o Lego Man como escudo. Voltando para dentro de casa, comemos a sobremesa, um tradicional bolo de marzipan, acompanhado de champanhe, e nosso grupo faz um brinde ao ano que entra. Skål! Quando saímos, 2 horas depois, está começando a nevar. Passamos por casas iluminadas com velas acesas e respiramos uma combinação de pólvora e glögg, que sai de todas as janelas. Estou me sentindo incrivelmente festivo agora, mais do que jamais me senti na vida. No dia de Ano Novo, o meu primeiro sem ressaca nos últimos 20 anos, pelos meus cálculos, querido fígado, me desculpe. Prometo me comportar melhor. Com carinho, a partir de agora pelo menos, assistimos ao discurso de Ano Novo da primeira-ministra. Tenho sempre que me lembrar de que a primeira-ministra é Helle Thorning-Schmidt, e não a atriz que faz esse papel numa das minhas séries de TV dinamarquesas preferidas. Ele começa fazendo coro com o discurso da rainha,
dizendo que janeiro é uma oportunidade de um novo começo. Estou bem ciente das mudanças que o novo ano irá trazer para nossa casa, e o pequeno lutador de jiu-jitsu na minha barriga, 80% de chance, está fazendo uma demonstração de todos os seus golpes esta noite. Vamos para a cama e Lego Man adormece imediatamente, mas não consigo pegar no sono. Dormir de barriga para cima está fora de cogitação, porque Júnior esmaga todos os meus órgãos vitais. Dormir de barriga para baixo não dá, porque agora dou a impressão de ter assaltado uma loja de almofadas. Então me deito de lado e depois fico imaginando o que fazer com os braços. Tento desde uma pose tipo Michael Jackson em Thriller até esticar os braços para frente como se fosse o koala peludo que era a ponteira de um lápis que eu tinha aos 8 anos. Mas não adianta. Então me levando e ando um pouco pela casa. O céu está maravilhosamente claro e as estrelas estão brilhando de um jeito que nunca vi antes. Enormes redemoinhos de luz pontilhada competem com pontos maiores e mais brilhantes num céu repleto e cintilante. Como não há nenhuma luz prejudicando a visão, o céu parece maior e mais alto. Enquanto olho, vejo uma estrela cadente, embora isso possa ser apenas a visão embaçada que minha parteira me avisou que era mais um alegre efeito da gravidez, alguém também disse varizes. Paro de olhar para o céu noturno, mas vejo que ainda não consigo enxergar direito. Há dois de tudo, inclusive da árvore de Natal, o que é engraçado, e uma pilha de pratos sujos para serem lavados, menos engraçado. Eu me sinto tonta, então, como se meu corpo inteiro estivesse se mexendo e arfando, sinto uma sensação esquisita, como se tudo dentro de mim estivesse querendo fugir. Dói. Muito. Mas então passa. Estranho, penso, e vou até a geladeira para bisbilhotar lá dentro. Se estiver em dúvida, coma alguma coisa. Mas então acontece de novo. E de novo. Dou uma olhada para o relógio na parede da cozinha, e fico vendo o ponteiro se mover por alguns minutos, até ter certeza. Droga, penso. E então, isso é verdade. Devagar, me apoiando nas paredes, vou até o quarto para dizer a Lego Man o que está acontecendo e comunicar a ele que nosso desejo de Natal está se realizando, um pouco mais cedo do que o esperado. O que aprendi neste mês? Os dinamarqueses são grandes fãs de alcaçuz, músicas natalinas, Top Gun e Synapse. 2. Até Salman Rushdie aproveitou as vantagens de viver como os dinamarqueses. 3. Você pode equilibrar o consumismo do Natal com líquen e cogumelos. 4. Ser obrigado a passar um tempo com a família pode ser algo bom. 5. Cantar é sempre algo excelente na Dinamarca. 6. A vida está prestes a mudar imensamente.